Fala, galera! Nós vamos agora entrar num tema de teorias de enfermagem e eu vou dar um apanhado geral, uma coisa bem básica, né? Porque quando a gente fala de teorias de enfermagem é bastante amplo, nós já sabemos. Eu tenho aí uma referência para indicar a vocês quando o assunto é prova de concurso, residência aqui, que é o nosso foco do momento. Fazendo esse apanhado geral, depois a gente vai para fazer alguns exercícios de residências, né? De provas de residência, para vocês terem uma noção aí como isso pode ser cobrado. E pelo que eu vi, analisei, eu vou falar para vocês, eu achei até que foi simples o entendimento, buscando ali as palavras-chave para cada teorista. Eles não contextualizaram muito, não, tá bom? Vai mais nesse sentido de você entender a teorista, a palavra-chave, o nome daquela teoria, para você poder acertar a questão. Então, tá, ó, facinho. Vai ser questão aí tranquila para você acertar, tá bom? Antes da gente começar, galera, ânimo, ânimo. Você aí que está buscando fazer residência, certamente tem que ser animado, né? A residência vai ser ali uma prática diária de vocês. Claro que vai ser uma excelente experiência, uma oportunidade para vocês pegarem prática clínica, mas você tem que ter bastante ânimo para isso, né? E graças a Deus aí é remunerada, então vai ser uma experiência excelente para você. Já começa de agora, viu? Ânimo, motivação, bola para frente, levanta a cabeça, não fica estudando desanimado, não. Ai, será que eu vou conseguir? Já estuda assim, pô, quando eu acertar essa questão, quando eu estiver na residência, quando eu estiver entrar no hospital, já estuda pra cima, tá bom? Já estuda animado, já estuda lá, ó, colocando positivo, colocando aquilo que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. A referência que eu vou indicar a vocês é Bases Teóricas da Enfermagem, o livro da Melanie McEwen, um livro muito bom. Ele tá bem assim, denso no sentido das teorias, mas ele tá então bem completo, né? O que eu quero dizer para vocês. Quando a gente fala de teorias de enfermagem, nós temos aí outras referências, como George, né, que também é um livro das teorias de enfermagem, mais básico. Esse da McEwen é mais denso, mas pode aparecer lá na sua prova o tipo da teoria de médio alcance, né? Então, ele está bem ali completo. Ele também vai trazer para vocês uma parte sobre uma enfermagem baseada em evidência, que está aí na moda, né, em provas de concurso, nos entendimentos científicos, essa parte de ser baseada em evidência. As nossas teorias, as nossas práticas e etc. Então, tem essa parte bem bacana. Quando a gente fala de teorias, então, a gente tem que ter em mente, lá no meu curso de capacitação, a gente fala extensivamente sobre isso, né, e você já deve ter estudado em meus vídeos. Você precisa entender o que é paradigma, o que é metaparadigma. Você precisa ter um breve conhecimento sobre epistemologia, aquela história da enfermagem, como surge o conhecimento da enfermagem, para a gente entender também, historicamente, essa questão das teorias de enfermagem. Vamos para o nosso apanhado geral, e aí o que eu for conseguindo aqui nesse vídeo, eu já trago para você. Ok? Vamos lá comigo. Nós temos, então, aqui o nosso tema, teorias de enfermagem para residência. A primeira teorista, e aqui, viu, pessoal, está numa ordem histórica mesmo. Normalmente, é a ordem que os livros trazem. No caso da McEwen, não, porque ela divide ali com relação ao alcance das teorias, tá? Os tipos e alcance das teorias, os capítulos são assim divididos. Mas se você pegar lá o livro de teorias de enfermagem de George, ele coloca mesmo nessa ordem histórica, tá? De quando surge cada teoria, e uma influencia na outra, aquela história das correntes de pensamento, ok? A primeira delas, então, é a Florence Nightingale. Aí é indispensável, né, o entendimento da Florence para você ir para qualquer prova de concurso, tá? Quem foi essa mulher e o que, de fato, aqui o que a gente está falando a respeito da teoria dela. Qual foi a teoria de Florence? Sabia que muita gente não sabia que Florence surgiu a partir de Florence teoria, né? Ela foi a primeira teorista da enfermagem e teve sim uma teoria. A teoria dela é a teoria ambientalista. Ela vivia lá naquele contexto, um contexto que precisava de limpeza, um contexto de um frio intenso, um contexto de guerra, todos ali os doentes estavam misturados, com secreção, sem secreção, estavam com tosse, sem tosse, um membro dilacerado com algum que estava com todos os membros. Então, o que a Florence começou a ver? Que o ambiente precisava ser tratado, o ambiente para que eles conseguissem se recuperar de uma forma mais rápida. Por isso o nome da teoria de Florence
Florence é a teoria ambientalista. O foco é o meio ambiente, a higiene. Dentro dela, né, tem ali várias especificidades dentro dessa teoria. Ela diz, pessoal, que a gente tem não só o ambiente físico, interessante, nós temos um ambiente social e um ambiente psicológico também. Então, a primeira delas, a teoria de Florence Nightingale. Não confunda, porque todas as outras teoristas, elas podem ter sido influenciadas pela Florence em algum ponto, mas a única que tem a teoria ambientalista, palavra-chave, foi a Florence mesmo, né? Nossa querida Nightingale. A segunda aí, que veio logo após a Florence, logo após, aí deu aí quase 100 anos, né, pelo que a gente está vendo, mas eu digo, depois da Florence foi a primeira, foi a Piplot, a Hildegard Piplot. A Piplot, ela vem em uma época histórica onde se estuda muito a questão de interações pessoais, onde se estuda muito a questão de psicologia nas empresas. Então, muitos psicólogos começam a trabalhar no sentido de entender as pessoas, entender os conceitos, os contextos administrativos, onde as pessoas se inserem. Então, vem esse boom aí da questão da psicologia, esse em meados de 1950, 1960. Bem, Piplot está aí nessa fase, nessa época. Então, você vai lembrar disso. Ela vem com o conceito de relacionamento interpessoal. Ela começa a falar das relações interpessoais. Piplot é uma fofa, né? Você vê lá pelas fotos. E a influência que ela traz para a enfermagem psiquiátrica é muito grande. Ela estudou a psiquiatria, né? Ela estudou uma especialização, né, entre aspas, de enfermagem psiquiátrica, não sei se posso dizer assim, mas algumas referências dizem que ela estudou psiquiatria. Então, Hildegard Piplot, ela foca e tem como característica essa interação enfermeiro-paciente, enfermeiro-cliente. Ela diz que essa interação ela se dá em fases, né? É muito interessante, eu me conheço para depois eu conhecer ali e conhecendo a necessidade do outro, a necessidade do meu paciente. Então, falou em interação, relacionamento interpessoal, ela foi ali, ó, a primeira que falou sobre essa temática. Outras vieram falando e Piplot influenciou elas, tá? Mas ela foi a primeira e a sua teoria ali chamada de relacionamento interpessoal, relações interpessoais. Nossa próxima é a Virginia Henderson. Henderson vem ali também próximo, contemporânea ali de Piplot, né, 1955. Agora, nessa época, muitas teoristas elas começam a trabalhar num mesmo período histórico, tá? Falando coisas diferentes, estudando coisas diferentes que se complementam para a enfermagem. Olha que legal. A Henderson, ela vem falar das 14 necessidades básicas, né, do paciente. Ela ali na prática clínica dela, ela começa a perceber que os pacientes, eles têm necessidades, sempre as mesmas necessidades. Sempre lá, né, na prática dela clínica, ela foi observando, eu sempre observo um paciente assim, sempre o paciente tem essa situação assim, assim, assado. Então, o que que ela fez? Ela começa a criar um sisteminha de classificação. Ela começa a classificar os pacientes, as necessidades dele. Ela observa, gente, ele tem essa dependência, ele precisa disso, isso é uma necessidade básica dele. Então, ela cria 14 necessidades básicas do paciente. E ela diz que objetiva a independência do paciente. Outro ponto importante, que não está aqui, mas ela fala também da independência da enfermagem com relação à equipe. Coisas discutidas hoje em 2017, né? Henderson falava lá em 55, isso é que é ser visionário. Ela fala que também a enfermagem, ela precisa ser independente no sentido de ter autonomia de cuidado, autonomia diagnóstica de enfermagem, né? Então, ela fala que a enfermagem, ela precisa ter essa independência. Ela não faz só o que é ali direcionado por outras equipes, mas ela também pode definir. Muito interessante já Henderson, Virginia, ter pensado nisso lá em 55. Temos aqui também a Rogers, Martha Rogers. A teoria de Martha Rogers é uma teoria humanística, tá? Ele diz ali humanitária, também já humanística.
ela foca nos seres humanos unitários. Gente, Rogers tinha uma formação assim sinistra. Se vocês verem tanto de coisa que essa mulher formou, vocês não acreditam. Eu estava lendo e ela forma, estuda até, ela estuda partes de gastronomia, ela estuda partes de filosofia, ela estuda contextos relacionados à astrologia, e ela acaba tentando reunir tudo isso na teoria dela. Então, ela fala de campo de energia também, né? Ela fala que somos campos de energia, um campo que influencia o outro. Então, eu, enfermeira, sou um campo, meu paciente é um campo. Como esses campos interagem? Então, é a teoria que, segundo ela, seres humanos unitários, tá? Unitários, cada um é um ser unitário com um campo de energia que ali tem uma interação entre eles. Linhas gerais, claro, estou trazendo Rogers aqui, é chamado ali de uma teoria humanitária, né, dos seres humanos unitários, e se você ouvir falar em campo de energia, é ali a Martha Rogers. É bem a cara dela esse estudo aí astronômico, né, de campos de energia também. Tem uma formação vasta, Martha Rogers, a respeito dessas questões. Muito bacana. Aí vem a Oren, muito bacana, gente, a Oren faleceu, só que ela é nossa contemporânea também. A teoria dela data ali de 71, mas antes de falecer, agora em 2007, ela acaba ainda reformulando, trazendo vídeos sobre a teoria dela. Então, uma teoria de um ótimo, né, de grande alcance, que a gente chama, McEwen chama, uma teoria de grande alcance. Essa teoria dela, por quê? Não é só uma, né? São 3 teorias. É a teoria do autocuidado, a teoria do déficit do autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem. Cuidado com essa palavra sistemas, porque outras teoristas usaram esse termo de sistemas. Mas a Oren, ela usa no contexto de compensação, tá bom? Então, para quem estudou lá no meu curso de capacitação, né, de ensaio e processo de enfermagem, eu dou aula só sobre teorias. E eu explico bem essas 3 teorias da Oren, que são ali totalmente interligadas, são teorias que se complementam demais e uma foi surgindo a partir da outra. Então, é muito interessante a teoria dela. Cai bastante em prova de concurso, a Oren, a Roy, a Horta, tá bom? Elas caem bastante. Característica, autocuidado total. Falou ali em autocuidado, já abre o olho para você analisar se não é a Oren. Certamente é a Oren. Outras teoristas também foram influenciadas pela Oren. Então, a gente pode ter ali, sim, falando de autocuidado na Horta e tal. Mas a principal que fala de autocuidado primeiro foi a Oren, tá? Ela dá o conceito de autocuidado e aí ela vem com essa situação do déficit de autocuidado, com o enfermeiro entrando em métodos, né? Em métodos de autocuidado e o sistema 3 sistemas de enfermagem totalmente compensatório, parcialmente compensatório de apoio, onde o enfermeiro ali vai apoiar ou vai compensar totalmente a necessidade de autocuidado desse paciente. É bem completa essa teoria dela, bem interessante, de grande alcance, por isso cai muito em prova de concurso. As teorias de grande alcance costumam cair mais. King, Oren, tá? Caem bastante. Falando nela, né, temos aqui a Imogen King, datada de 71, a teoria dela. E quando a gente fala da King, a King vem também, cuidado com esse termo de sistemas, porque a gente viu ali que a Oren tem a teoria dos sistemas. E aqui na King, ela também trabalha sistemas. Cara, eu já vi a teoria da King sendo aplicada em sistemas de saúde pública da família, né, em saúde da família do SUS, porque ela fala exatamente desse contexto de sistemas e dessa relação dos sistemas. Foi até um artigo que eu li que eu achei bem interessante, relacionando a teorista com o SUS, né, especificamente saúde da família, como se dá essas relações de sistemas, o sistema maior e as descentralizações. Muito legal. Lembra da King, então, nesse sentido, ela fala dessa comunicação e desses sistemas que interagem entre si, tá? Que interagem entre si. E aí existem como característica que eu trouxe aqui para vocês, esses sistemas interatuantes, tá? Que é o sistema pessoal, o interpessoal e o sistema social. Eu sou um sistema, pessoal.
eu tenho outro que também é um sistema, o meu paciente. Eu e ele temos um outro sistema maior que nos envolve, que é o interpessoal, porque eu estou me relacionando com ele, que é um sistema. E eu tenho um sistema ainda maior, que é o sistema social, onde nós estamos inseridos. Então, King, ela traz esses conceitos aí de sistemas interatuantes. Cuidado com a palavra sistemas, porque aí sempre, como eu falei, vem ali uma explicação, um entendimento que complementa esses sistemas, tá bom? Interatuantes. Temos a Leninger, Madeline Leninger, ela é de 78, a teoria dela é de 78. Muito interessante, né? Que é a teoria transcultural. Quando a gente fala de Leninger, a gente vai lembrar de culturas. Essa mulher inteligentíssima também. Ela acaba fazendo trabalhos em culturas diferentes e vendo o papel da enfermagem em determinadas culturas. Uma cultura indígena, uma cultura ali de japoneses. E aí ela vai vendo como que é o cuidado de enfermagem aqui nessa cultura, nesta outra cultura, e ela vai percebendo nessa enfermagem transcultural. Cuidado com o termo transcultural, porque quando a gente fala em transcultural, pode vir uma outra teorista aí, né, mais para frente, falando de transpessoal, que é outra coisa, é bem diferente, tá? Cultura, nós temos a Leninger, aí é batata. Falou em cultura na sua prova, na sua banca aí de residência, falou em cultura, falou em Madeline Leninger. Ela é aquela que trabalha as culturas, trabalha os contextos culturais e a atuação do enfermeiro nesses contextos, tá bom? Ela diz que a enfermagem é essa enfermagem emergente. Coloquei aqui como características para você também lembrar da Leninger. Temos aí a Roy, uma das minhas preferidas, se não a minha preferida. A teoria dela é a teoria da adaptação. Falou em adaptação, galera, é a Roy, tá bom? Tem outras, como eu falei também, que foram influenciadas pela Roy, mas o foco dela foi essa teoria da adaptação. Colocando o indivíduo também lá como um sistema adaptativo. Cuidado com a segunda palavra, um sistema adaptativo, tá? É o ser humano ali. E esse ser humano, nesse sistema adaptativo, possui inputs, que são ali estímulos, e outputs, que são as respostas a esses estímulos. E o ser humano lida com 4 modos adaptativos. Então, a Roy diz ainda que a enfermagem ajuda o paciente nesse contexto de se adaptar. A enfermagem ajuda o paciente nesses modos de se adaptar, tá? Então, interdependência, função de papel, o modo fisiológico, tá? E aí, esses modos, eles estão ali interagindo dentro da pessoa, dentro do paciente, para responder a esses estímulos, a esses inputs que eles recebem. Muito legal a teoria da Roy, tá? Ela conceitua enfermagem, pessoas, metaparadigmas de uma forma bonita e abrangente. Também é uma teoria de grande alcance, por isso que cai bastante em prova de concurso, porque ela também é uma teoria de grande alcance, tá bom? É considerada uma grande teoria, que a gente chama. Ela alcança e influencia outras teorias, ok? Seguindo, nós temos a John Watson, também aí, nossa contemporânea. Temos a Roy e a Watson, que ainda estão vivas, né? Como eu já falei em outros vídeos, a Roy responde até e-mail, né? Já mandei e-mail para a Roy me respondeu o aluno. Então, é muito interessante a gente ver teoristas contemporâneas nossas que estão aí ainda trabalhando a sua teoria e melhorando a sua teoria na nossa época histórica. Porque quando a gente fala, e lá na minha época de faculdade falava em teoria, eu ficava imaginando assim uma coisa mega ultra distante. Eu ficava imaginando assim que teoria tá lá e eu tô aqui, eu tô estudando elas, que é as ideias dela de milhões de anos atrás, e não é isso, não é isso. A John Watson é um exemplo, ela tem um site aí ativo, e aí ela fala da teoria do cuidado transpessoal. Quando ela fala desse cuidado transpessoal, ela traz, claro,
ela tem uma influência religiosa, ela tem uma influência espiritual para criar essa teoria dela, né? E essa teoria dela, quando a gente estuda ali a biografia de Watson. E essa teoria dela, ela diz respeito ao entendimento do self, de eu mesmo, e entender o self do paciente, é olhar ele através do que o meu olho não vê, é o ver transpessoal, ver lá dentro da pessoa, né? Ver o self, quem realmente aquela pessoa é lá dentro. Então, ela é muito aplicada ali em UTI, né? Em unidade de terapia intensiva, e que o paciente está ali em coma, e a gente entende, deve entender aquelas necessidades mais íntimas do paciente. Interessante, né? Então, ela coloca a relação entre saúde, doença e o comportamento humano, tá? Se você ouviu falar na sua prova de self, tá? De self, também é uma dica aí, uma palavra-chave para o entendimento da Watson. E aí a gente tem aqui, por último, a Horta, nossa brasileira, né? Uma teorista brasileira. A teoria dela datada de 79, é a teoria das necessidades humanas básicas. Horta não traz só esse entendimento da teoria, também mostra para a gente a respeito do processo de enfermagem, né? Como vocês podem ter estudado através do curso de capacitação. E aqui, né, que é o foco, é a teoria. Então, ela fala das necessidades humanas básicas. Quem que influencia Horta? Horta é influenciada por um psicólogo americano chamado Maslow, ok? Chamado Maslow. Maslow cria ali uma pirâmide, né, que é a pirâmide de Maslow, com as necessidades básicas do ser humano desenvolvidas em uma pirâmide, onde a base são as mais básicas, e aí vai subindo, ok? Porém, a Wanda Horta também partiu de Maslow, mas aí teve um padre brasileiro que pegou a pirâmide de Maslow e também fez as suas adaptações com relação ao contexto brasileiro, foi João Mohana. E aí ele cria ali, né, divide essa pirâmide em 3, psicobiológico, espiritual e social, e Horta gosta também dessa conceituação, dessa alteração, e também se utiliza das ideias de João Mohana, ok? Legal, né, galera? Então, linhas gerais, estamos aqui falando de todas as teorias, palavras-chave. Entendido tudo isso, vamos fazer algumas questões, então? Vem aqui comigo. A primeira questão veja, note que nós estamos trazendo aqui questões atualizadíssimas, tá bom? De residência, focamos todas as questões aqui, temos 5 questões que vamos fazer, são voltadas para residência, tá? E atualizadas. A enfermagem se estruturou enquanto ciência a partir do estabelecimento de diversas teorias que produziram os pilares da atuação dos enfermeiros. O ensino e a prática de enfermagem psiquiátrica. Quem vai lembrar? Galera, a gente não precisa nem ler os itens. Você que pegou essa revisão comigo aqui, já vai saber quem é. Aquela segunda que veio depois da Florence. Quem foi? A Piplot. Já vem na sua mente na hora a Piplot, tá bom? Que venha pelo menos na sua mente ela. Sofreram modificações importantes a partir da teoria proposta por doutora Hildegard Elisabeth Piplot em 52. Vamos lembrar então agora, já que ele já me deu a informação da Piplot, qual é o nome da teoria dela? Das relações interpessoais. Ele já me deu a dica aqui do psiquiátrica, tá bom? Então, essa teoria trata do potencial terapêutico do enfermeiro que deve ser voltado para que o nosso potencial terapêutico, de acordo com Piplot, para as relações interpessoais, né? Para esse estilo de interação, né? Dessas 5 fases. Letra A, as necessidades do autocuidado, preparando o paciente para o entendimento do seu transtorno? Não, a gente tem aqui como base a teoria da Oren, né? Letra B, a adequação a um modelo que estabeleça mudança no ambiente terapêutico. Quem fala em mudança no ambiente para a melhora do paciente é quem? A Florence, né? A Florence, não é a letra B. Letra C, a diversidade cultural como ponto de fortalecimento da terapêutica do enfermeiro. Não, aqui a gente tem a Medline Leninger, tá? Medline Leninger, que fala daquelas diversidades culturais, tem a teoria transcultural, ok? Então, letra C é a Medline Leninger. Letra D, das relações interpessoais entre enfermeiro e paciente, com base no interacionismo, a interação, na fenomenologia. De fato, ela estuda os fenômenos para entender o que o
paciente necessita. No existencialismo filosófico e no humanismo. Perfeito, tá? Perfeito. Vamos levar também essas informações aqui para o nosso estudo, tá? Ela considera o estudo dos fenômenos, ela considera o entendimento de existência e humanismo, porque vem num contexto de estudo disso lá em 1950, 60, dali vindo dos Estados Unidos esses estudos, ok? Ela é de lá, né? Ela é da Pensilvânia. Letra E, e achamos o nosso gabarito letra D, vamos conferir a E. O conflito e a ansiedade utilizados como mola mestra da sistematização da assistência de enfermagem. Bem, lá ainda, né, realmente em 1952, estava sendo estudado ali, já começou a falar, interessante, né, em processo de enfermagem através do termo estudo de caso. Mas, pessoal, não tem nada a ver com os estudos de Hildegard-Piplo, tá bom? Não tem nada a ver. Ela também não fala sobre conflito e ansiedade. E a SAI, esse conceito da SAI, ele vem depois. Inicialmente vem o processo de enfermagem, o que é esse processo. E aí agora, né, nas nossas épocas mais atuais, tem esse termo de sistematização da assistência de enfermagem, ok? Para quem quer entender melhor essa conceitualização, nosso curso de capacitação, eu tenho aí a primeira aula só falando dessa diferença de SAI, PE, metodologia, ok? Muito legal, vale a pena conferir. Vamos para a nossa questão de número 2. Sobre as teorias de enfermagem, é correto afirmar a letra A. A teoria de Medline-Leninger nem continua lá. Já lembra da galera da cultura, né? Dela fazendo ali umas pesquisas com índios, com culturas diferentes. Então, ela aqui é considerada uma teoria... É considerada a teoria da enfermagem humanista? Não. A Leninger ainda está numa fase de um estilo de teoria anterior a essa humanista. A Leninger fala da transcultural, ok? Da transcultural. 2. As teorias são construídas para explicar ou compreender um fenômeno certinho, né? As teorias, elas estão relacionadas ali com a fenomenologia, né? O estudo dos fenômenos. A gente quer explicar, a gente quer compreender esses fenômenos no nosso contexto de hospital, no nosso contexto de prática. Estando fundamentadas nas correntes de pensamento, sim, né? Exatamente isso. Da onde surge? Qual é o fundamento das teorias? São exatamente esses pensamentos que se interligam, vindo lá da Florence, depois da Piplo, e essas teoristas, elas vão criando uma corrente de pensamento que são exatamente essa base que fundamenta e explica os fenômenos que hoje acontecem na nossa prática. Perfeito, letra B é o nosso gabarito. Vamos ver aqui os demais. Letra C. Dentre as teorias de enfermagem, destacamos a de Wanda Horta, que se constitui em um sistema de ajuda para o autocuidado. Não, o foco da Horta é as necessidades humanas básicas. O autocuidado ali é da Oren, né? Bem, se você ler a fundo, a teoria da Horta, ela não se completou, né? A Horta, ela vem a falecer muito nova e ela não finaliza a teoria dela. Mas se você ler, né, os livros de Wanda Horta, ela chega a falar de autocuidado porque a Oren influencia ela, mas ela não se constitui disso. A teoria dela se constitui das necessidades humanas básicas. Letra D. A teoria de Oren foi publicada em 70 e discorre sobre as necessidades humanas básicas. Trocou, né? Trocou. Aqui a Oren é autocuidado e necessidade humana básica é a horta, tá bom? Vamos escrever, eu dou essa dica de escrever para o aluno que gravar, tá bom? Isso é estratégia de gravar. Letra E, para gravar. Florence Nightingale desenvolveu a teoria ambientalista, até aqui legal, tendo definido a enfermagem como ciência e arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas. Quem faz essa conceituação é a Horta, né? É a Horta. Apesar de ser ambientalista, ela conceitua Nightingale a enfermagem no sentido da arte. A ciência, ela vai sendo introduzida já com Florence, mas esse conceito de ciência e arte vem aí acompanhando na corrente de pensamento. A segunda parte que está errado, que é essa questão da necessidade básica, lá ela ainda não trabalha isso. O que ela trabalha é o ambiente, é a questão do ambientalismo. Vamos para a nossa questão de número 3, daqui da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, quem fez aqui, né, no Distrito Federal.
fez aqui essa questão. Vamos ver se você acertou. Acerca de modelos, teorias e processos de enfermagem, julgue o item a seguir. Na busca de identificar os estímulos focais e textuais para cada um dos 4 modos adaptativos, o enfermeiro que cuida de um paciente com lesão medular, por exemplo, aplica o modelo de adaptação de Roy. Cara, parece que fui eu que fiz essa questão, porque eu estudei com os meus alunos tudo isso aqui, eu ensinei os modos de adaptação e o modelo de adaptação de Roy. Está perfeito esse item. Vamos revisar. Roy diz que somos um sistema adaptativo. Essa bola aqui é você. Não estou te chamando de gordo. Sou eu também. Somos essa bola, um sistema adaptativo. Temos aqui os inputs, tá bom? Que são os estímulos. Esses estímulos que eles entram no sistema adaptativo, olha lá, são os inputs. Eles podem ser focais, eles podem ser textuais, eles podem ser ainda residuais, viu? Residuais. Eles entram no indivíduo. Digamos que aqui é uma dor, é um trauma medular, é até um trauma psicológico, é uma agressão, esses estímulos que nós sofremos. É um procedimento cirúrgico. E aí, nós temos aqui as 4 formas de se adaptar. Dessas 4 formas aqui de adaptação, surgem os resultados, tá bom? Que são os outputs, tá bom? São os resultados ali do paciente, ou os chamados outputs. Aqui são os inputs. Ok? Bem, pessoal, aqui para Roy, somos isso aqui, esse sistema adaptativo. Então, isso aqui resume toda essa questão, né? Os modos adaptativos, nós temos lá interdependência, função de papel, o modo fisiológico, tá? Então, já leva isso aí para o seu estudo, para o seu entendimento, porque a Roy, tá vendo? Eu estudei com vocês isso aqui, né, e para residência e caiu, ou seja, pode aparecer na sua prova também. Questão de número 4, certinho o item, viu? Corretíssimo. Ainda que da residência, 2 questões, mais uma de teorista, fica de olho. De acordo com a teoria de Oren, o conceito de déficit do autocuidado é composto pela função humana reguladora que o indivíduo tem de desempenhar por si próprio ou através dos outros suas tarefas para preservar a vida, a saúde e o bem-estar. Ele está falando aqui do déficit do autocuidado, tá? O déficit do autocuidado não teria especificamente esse conceito. Essa prova ela pegou, né? Porque quem sabe em linhas gerais, somente Oren, acabou errando o item. Tem que ter aprofundado. Esse conceito que ele traz é o conceito do autocuidado. Ela tem 3 teorias, a do autocuidado, a do déficit e a do sistema de compensação. Esse conceito que ela traz é o conceito do autocuidado. Essa função humana reguladora e não só essa parte fisiológica, tá? Ela traz também outros desempenhos e outras partes de função. Então, teria que conhecer lá a fundo. Olha, vamos ler o conceito do déficit do autocuidado para a gente ver por que errou a questão. Limitações de ações relacionadas ou derivadas da saúde que os fazem completa ou parcialmente incapazes de conhecer os requisitos existentes que impeçam o autocuidado regulador. Então, esse conceito aqui é de autocuidado e ela tentou, a banca, nos confundir com o de déficit do autocuidado. Por isso, o item foi errado, ok? Nosso gabarito. Nossa última questão. A teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta foi desenvolvida a partir da teoria, muito fácil, né, pessoal? Holística de Levine, sinergística de Brod, homeostática de McDowell, da adaptação de Roy ou da motivação humana de Maslow. Galera, não tem dúvida. É a da teoria da motivação humana desse psicólogo americano que é Maslow, ok? Quem estudou comigo também gabaritou essa de residência de 2016. Todas essas questões aqui eu trabalhei no meu curso de capacitação. Todas essas questões aqui nós estudamos antes dessas provas, tá? E você fica aqui a dica de como é cobrado. É tranquilo, né? A cobrança de teoria, você só precisa saber o que as bancas estão querendo, né? Ela busca ali exatamente esses pontos que nós falamos lá no início da aula da nossa revisão. Esse aqui, então,
é o site do professor, www.romulopassos.com.br. Você encontra lá nossos cursos de capacitação, meu curso de SAI. Estou preparando aí quentinho para você, super atualizado, um curso também de ADM, de administração. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero mais ainda, né, que é o meu objetivo, que você seja aprovado na prova que você quer passar. É a de residência? Essa é a minha torcida, tá bom? Estou aqui para ser sua parceira. Um abraço e boa prova!